Tornando os trabalhos, então, passamos a palavra ao vereador André Silistre. 5 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Mais uma vez, retorno aqui a essa tribuna depois desse tempo que deu aí, uma suspensão por causa da falta de luz. E me ater ao requerimento 321, voto com congratulações à colega vereadora Jerusa e vereadora Jacira, sobre essa questão que viemos cada dia, ano a ano, e sobre a inauguração do Banco Vermelho lá no fórum. E a gente sabe da importância que saiu de dentro dessa casa legislativa, a indicação da criação de uma diretoria para intensificação, para dar um assessoramento junto ao CODIM, onde hoje está passando também um projeto aqui sobre essa questão. O doutor Anjo também participa. E a gente sabe da importância que tem de cada munícipe fazer a participação nessa questão que hoje está tão agravante, vereador Jerusa e vereador Jacira, na questão do feminicídio. Então, esse voto de congratulações, assinado dos outros colegas vereadores, nessa intenção de parabenizar vocês e cada vez tenha mais força, e não depende só de vocês, mulheres, depende muito do homem, da participação do homem nessa questão. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Eu quero agradecer muito obrigada pela lembrança, pelos votos, né, vereadora Jacira, e agradeço a todos os demais colegas, em meu nome, em nome da vereadora Jacira. E sim, não depende somente de nós, da nossa vontade, né, da nossa luta, depende de cada um de vocês também. Tanto no sentido de somar-se, como no sentido de levar adiante a informação, né, para os seus familiares, enfim, para os amigos, para as pessoas dos locais de trabalho, para que a gente consiga disseminar cada vez mais a consciência, né, contra a violência doméstica. Não trata-se única e exclusivamente do feminicídio, mas da violência doméstica, infelizmente. Então, muito obrigada de coração, tá? Obrigado pela contribuição. Também fizemos, a casa fez, através do presidente, representou a Câmara de Vereadores, no lançamento da 39ª FENACAM, onde foi escolhida soberanas, e parabenizar a Gabriela Cardoso e também a Edna Silveira, que é da minha região, lá do 5º Distrito, da região do Evaristo, parabenizar elas e todas que participaram, porque a importância que tem. E aqui dentro, né, mais uma vez, né, senhor presidente, foi cedida a Casa Legislativa para fazer as entrevistas. Essa é a importância que tem do Poder Legislativo, sempre também patrocinou a FENACAM, né? Também fiz o voto com congratulações, onde o presidente também estava presente, representando os vereadores, aos 75 anos da Escola Padre Reus. Pela celebração de sua história, a presente homenagem se justifica pela relevante contribuição da instituição ao longo da sua trajetória, marcada pelo compromisso com a educação, a formação cidadã e o desenvolvimento de inúmeras gerações de alunos em nosso município. Senhor presidente, lá é 1, aqui é 4, eu vou pela aquele de lá. Então, deixa esses requerimentos, voto de congratulações, e também a admiração que eu tenho pela vereadora Jerusa e pela vereadora Jacira, no sentido de, pelo trabalho que vocês fazem em prol, que hoje vem muito forte, e também as indicações que, quiçá, o governo do estado tem um olhar para o município de Santo Antônio e não fortalece aí também a questão da delegacia da mulher do Litoral Norte. Seria isso aí, presidente. Muito obrigado. Muito bem, vereador André. Vereador André Machado. Com a palavra, vereador André Machado, União Brasil. Cumprimento o senhor presidente Ezequiel Peixoto, senhora vice-presidente Jerusa, colegas vereadores, servidores dessa casa, também a quem nos assiste pelas redes sociais. Hoje, pelo tempo um pouco mais reduzido, irei direto ao objeto do assunto, que é o requerimento 326 de 2026. Senhor presidente, o que acontece aqui no loteamento Cidade do Futuro é que o pessoal está até com medo de molhar uma grama perto de um poste, de soprar ou respirar mais forte, porque ameaçou dar um vento, ameaçou chover, há semanas vem acontecendo o pessoal ficar sem energia elétrica. Então, assim, a gente fez mais um requerimento, né, que já é normal, já é de praxe de quase todos os colegas vereadores, né, para que a senhora Ivanise Pilar Brum e o senhor Roberto José Barbaneira, que são os responsáveis da CE,
tomem ciência. Mais uma vez, né, como o colega mesmo Almir disse que esse final de semana ele também acompanhou um pouco os trabalhos lá, tiveram procurando problemas lá, ameaçou dar qualquer coisa, realmente é gravíssimo o que acontece com aquele loteamento. Então, mais uma vez, a gente insiste que eles deem uma atenção especial e resolvam os problemas. Não fiquem com paliativos, pois a população já não aguenta mais. Sobre algumas respostas de ofícios que eu fiz, gostaria de citar aqui também nesse tempo. Com relação ao ofício 116 de 2026, o pessoal não sabe do que se trata, mas se trata da situação com relação ao funcionamento da loja solidária, ou seja, a rouparia. Isso me deixou muito preocupado, presidente. A resposta que tive é que foi informado que não há previsão de data de retorno das atividades, uma vez que o processo de reorganização ainda se encontra em andamento. Então, na verdade, é complicadíssimo, sabendo que mais de 700 famílias dependem daquilo ali, famílias carentes. Então, peço que a prefeitura, que diz que vai atualmente, né, ter um processo de reordenamento envolvendo mudanças de endereço e também o formato de atendimento, que o faça logo. As famílias estão necessitando, ainda mais que nós estamos entrando num período agora próximo ao inverno. Tive outra resposta também ao meu ofício 120 de 2026, que se tratava da criação de um canal de atendimento via WhatsApp para o Conselho Tutelar. Então, essa sim, tive uma resposta muito positiva, fiquei faceiro, que a Prefeitura disse que está dando todo o auxílio, principalmente ali para a questão da internet e o WhatsApp, para que o Conselho Tutelar já tenha, né, isso funcionando junto à operadora responsável em breve. Então, isso foi uma reclamação que eu tive ano passado. Acredito que essa resposta deva ser bem atualizada, então se seguirá uma solução logo conforme a informação da Prefeitura. Também fiz, presidente, uma indicação a 051 de 2026, referente à nossa querida Corsã Egea. Peço desculpa, não é perseguição pessoal, mas cada dia chega uma situação nova. Então, eu fiquei sabendo que, como já comentei aqui semana passada, que eles queriam cobrar por quarto de prédios, por cada quarto, cada sala. Então, houve sim uma reunião da Corsã com os hotéis do Litoral Norte, que chegaram a um acordo lá sobre as cobranças, principalmente na área de turismo. Então, eles passaram, né, queriam passar a tarifar todos os serviços básicos, cobrando uma tarifa por cada um. Aí imagina isso num hotel que tem, às vezes, 100, 200 quartos. Um hotel que é do Litoral Norte aqui, da parte onde só se utiliza 3 meses no verão praticamente, parado o inverno inteiro pagando uma tarifa para cada quarto. Imagina essa situação aqui em Gramado no inverso, no verão, onde no inverno eles utilizam, o verão fica parado. E ali, hotelaria é muito forte. E nesse sentido, fiquei sabendo que Capão da Canoa entrou com um projeto de lei pela Prefeitura, e graças ao meu amigo Matheus Sperry, estou trazendo essa indicação também, para que eles possam elaborar um projeto de lei que estabeleça os critérios. Aqui tem os moldes que foram utilizados pela cidade de Capão da Canoa, né? Então, esses critérios aí para que se adequem à cobrança do serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário aplicáveis aos empreendimentos de hospedagem no município de Santo Antônio da Patrulha também. Sei que nós não somos tradicionalmente uma rede hoteleira, não temos isso em Santo Antônio, mas é para não deixar abrir um precedente, uma margem para que isso comece a ocorrer naturalmente na nossa região. Então, esse ofício vai com vários detalhes baseado já numa legislação criada em Capão, ainda não foi aprovada, mas já serviu para que houvesse isso aqui, ó, um acordo já com a Corsã sobre tais cobranças. Então já valeu, já foi base. Então a gente também traz essa indicação para que não deixe que aconteça esse tipo de atrocidade ao nosso município. Seria isso por enquanto, presidente. Muito bem, vereador André. Vereador Antônio Vieira Dias. Vereador Diego Portal. Encerrado o expediente, de imediato despacho os projetos à comissão competente. Solicito ao excelentíssimo senhor secretário proceda à leitura da ordem do dia, do projeto com pareceres da comissão ou por acordo de liderança. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Ezequiel Peixoto, gostaria de pedir acordo aos excelentíssimos senhores líderes de bancada. Excelentíssimo senhor vereador João Luiz Moreira, excelentíssimo senhor vereador Jorge Oliveira, excelentíssimo senhor vereador Diego Portal, excelentíssimo senhor vereador André Machado, aos projetos de números 118, 121 e 122.
Consulto então os líderes. Líder do MDB, vereador Bacana. Bancada do MDB concede acordo. Líder do União Brasil, vereador André Machado. União concede acordo. Líder do PDT, vereador Diego Portal. PDT concede acordo. Líder do Progressistas, vereador Jorge Eloy. Progressista concede acordo. Concedido acordo, vereadora Jacira. Agradecer muito aos excelentíssimos senhores líderes de bancada, sempre pensando no melhor para a nossa comunidade. Muito obrigada a todos. Projeto de resolução 03 de 26. Declara a imposição de censura escrita pública ao vereador João Luiz Moreira da Silva no exercício do mandato de vereador por procedimento incompatível ao que dispõe o Código de Ética e Decoro Parlamentar. O Valmir Santos, relator. Artigo 1º, fica declarado através de parecer emitido pelo Conselho de Ética a imposição de censura escrita pública ao vereador João Luiz Moreira da Silva no exercício do mandato de vereador por procedimento incompatível ao que dispõe o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Nos termos do artigo 11, 2 e 6, cabendo se impor a medida disciplinar prevista no artigo 15, a constante de Código de Ética, em parecer exarado que segue em documento anexo. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Santo Antônio da Patrulha, 23 de março de 2026. Projeto de resolução 03 de 26 em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, vereador André Machado, União Brasil. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha, eu subo aqui nessa tribuna hoje, na verdade, com uma situação que poderia ser facilmente tratada por mim como algo pessoal. Por isso que eu quis pegar a fala aqui, porque poderia até utilizar meu voto como algo com mágoa ou revanche. Colega Bacana, o senhor lembra muito bem por que foi criado o Conselho de Ética, que sequer existia nessa casa. Então o senhor sabe que isso foi feito com alvo direto à minha pessoa. Não foi um momento fácil, mas tampouco foi algo que eu tenha esquecido. Então hoje achei importantíssimo manifestar, porque ironicamente o mundo gira, é uma roda gigante, e agora está nas minhas mãos um voto que pode penalizar justamente quem tentou me atingir. Mas eu poderia agir com o fígado, poderia aproveitar a situação, o momento para devolver na mesma moeda. Poderia ter votado pensando no passado, mas eu não fui eleito para agir com vingança, mas sim com responsabilidade. Por isso, eu estou aqui para me manifestar. Eu não posso ignorar. Eu li o relatório, eu li o parecer, eu li todas as coisas que foram citadas para que penalizassem o senhor hoje, colega Bacana, para que o senhor tivesse que se retratar em redes sociais, também oficialmente na Câmara, mas não ignorando que dentro dos relatórios, sim, o que mostrou ali é que houve exageros, houve uma atuação no hospital que, a meu ver, ultrapassou alguns limites do respeito, tanto dos servidores que trabalham diariamente pela saúde, quanto algumas exposições públicas de vídeos, atitudes que geraram tensão. Em alguns casos, até incentivaram algum ambiente perigoso contra médicos e profissionais que merecem respeito, não intimidação. Então, o relatório que eu li do Conselho de Ética, sim, ele foi técnico, baseado em fatos. Isso precisa ser reconhecido, totalmente em fatos. Mas reconhecer erros, e eu digo por mim também, eu sou muito de atuar da mesma forma que o colega em muitas bases, de estar lá cobrando, e às vezes de cabeça quente isso pode acontecer. A gente é humano. Por ser humano, a gente pode se equivocar e passar dos limites. Mas isso automaticamente também não significa que eu vou votar
contra o senhor de alguma forma hoje. Na verdade, significa que eu não defenderei um precedente que hoje pode se tornar muito perigoso, porque hoje é contra o senhor, amanhã pode ser contra nós. Então, é contra censuras, tudo que eu sempre defendi, lá em cima. O que fizeram, por exemplo, com Daniel Silveira, Carla Zambelli, eu sempre briguei contra aquilo lá. É por isso que o meu voto hoje vai ser contra essa legislação que está lhe penalizando para alguma censura. É um precedente perigoso, apenas por isso. E eu não posso votar numa penalização que abra o caminho de cerceamento à voz de um parlamentar. Isso são os meus princípios. Então, a fiscalização eu sei que é um direito, também é um dever nosso. Quem ocupa essa cadeira tem que atuar dessa forma. E se a gente começar a punir excessivamente os atos políticos, corremos o risco de transformar toda a divergência em censura. Por isso eu fiz questão de vir aqui me posicionar. Votar contra a penalização nesse momento, colega bacana, na verdade não é absolver atitudes equivocadas. Não é concordar com excessos. Eu quero que o senhor saiba que isso não vai dar um salvo-conduto para reincidências. Neste momento, como eu lhe disse, a gente é ser humano, eu também posso errar, eu atuo fiscalizando direto. Isso pode acontecer com qualquer um e a gente pode esquentar a cabeça, passar dos limites. Nesse momento, para um primeiro erro, no meu ponto de vista, apesar de, como eu falei aqui, eu poderia usar hoje totalmente o fígado para votar e não a responsabilidade, o raciocínio. Mas votarei contra essa penalização aí, porque a gente não pode aceitar censura e cerceamento de nenhum parlamentar por qualquer erro acontecido. Uma repetição eu não consigo tolerar mais nesse sentido. Então, aqui está a minha opinião, por isso que eu vim me posicionar hoje. Não é nada pessoal com o senhor, não tem nada contra a sua pessoa, muito contra suas políticas, algumas coisas a gente tem bastante divergência, mas divergência é questão da democracia, isso faz parte. De qualquer forma, eu não quero que chegue num ponto que a gente abra um precedente perigoso, como já falei. Seria isso por enquanto, presidente. Ainda em discussão? Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador Gabriel Dietrich. Boa tarde, mais uma vez, excelentíssimo senhor presidente, demais membros da mesa de trabalhos, assistência em plenário, vereadoras, vereadores e quem eventualmente esteja nos assistindo pelo Facebook, pela rede social da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, eu venho me manifestar nesse momento para discutir esse projeto de resolução 03 de 2026 com muita serenidade, mas também com muita responsabilidade, coerência e convicção. Na condição de presidente do municipal do MDB de Santo Antônio da Patrulha, assim posso dizer. Na condição de colega de bancada do vereador João Luiz Moreira da Silva, bacana. Mas, acima de tudo, como vereador, isento, autônomo e independente. Reafirmo meu compromisso com as prerrogativas do Poder Legislativo e com o livre exercício da atividade parlamentar. E isso vale para qualquer um de vocês. Qualquer um de vocês, os 13. Já tive a oportunidade de me manifestar junto à Comissão de Ética desta casa, da qual tenho assento na comissão, posicionando-me contrário à aplicação de censura pública escrita ao vereador João Luiz Moreira Bacana, conforme o relatório produzido pelo seu relator Valmir. E também me manifestei em nota pública de desagravo, publicada em rede social, em relação ao processo ético contra o meu colega. Isso na condição de também presidente do partido. Portanto, hoje, mantenho a minha coerência, mantenho meu entendimento no sentido de não concordar com qualquer tipo de punição em relação à conduta do vereador Bacana. Estamos falando de um vereador com 5 mandatos, uma trajetória consolidada, entendeu, vereador Deco? Especialmente no 5º distrito, onde atua diretamente junto à sua comunidade, também lá residente. E ainda que possamos, em determinados momentos, isso foi dito aqui pelo vereador André Machado, temos opiniões divergentes, eventualmente, é natural do processo democrático, ter diferenças quanto à forma, ao estilo ou à condução do trabalho. É fundamental respeitar a individualidade, diretor, a personalidade e a forma de atuação de cada um dos parlamentares aqui com assento. Cada um do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. E certamente se estão aqui é porque a população confiou o seu voto. Legitimamente eleito para isso, para representá-lo. O papel do vereador não é apenas legislar,
mas também fiscalizar, questionar e, quando necessário, também criticar. E isso não é excesso. Isso é essência da democracia. Quero também deixar muito claro, essa minha posição desde o princípio não representa a vereadora Jacira. Qualquer afronta ao nosso prefeito, ao nosso secretário de saúde e aos servidores municipais de saúde de Santo Antônio da Patrulha. Quero deixar isso registrado de uma forma muito clara. Pelo contrário, tenho profundo respeito e conhecimento pelo trabalho de todos os profissionais da saúde do município. Inclusive a minha esposa é uma delas, que exerce uma função essencial e muitas vezes desafiadora. Mas é igualmente nosso dever como vereadores cobrar qualidade, eficiência e excelência na prestação de serviços públicos, especialmente na saúde, que trata do bem maior bem que existe, a vida das pessoas. Por fim, reafirmo, não podemos admitir qualquer movimento que possa representar qualquer sentimento de intimidação, cerceamento ou limitação da atuação parlamentar. Defender isso é defender não apenas um vereador, mas a autonomia dessa casa, a autonomia de um dos poderes assim constituídos, o poder legislativo, e o direito da população de ser representada e defendida. O eco do povo aqui se faz. E a fiscalização, assim como a ajuda, é um dos deveres juramentados por parte de todos nós aqui. Com todo respeito à acusação, com todo respeito ao secretário de Saúde, meu voto é contrário, assim como já foi na comissão, ao parecer do relator. Meu muito obrigado, bom trabalho a todos nós. Ainda em discussão, para discutir, vereador Valtair Andrade, PP. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à casa, aos vereadores, a quem está nos assistindo. Primeiramente, bacana, eu queria dizer que isso sabe que eu falo com o coração. Nada contra a sua pessoa. Vou dizer, não vou votar contra o senhor, mas vou votar em favor à saúde. Porque eu acho que no momento, um erro gravíssimo que eu acho que o senhor cometeu, e não foi com as suas palavras, foi no momento que o senhor pega um áudio de alguém e fica largando os grupos. O Gabriel disse que, e quero deixar bem claro, gente, assim, ó, eu acho que criticar, cobrar a administração, eu sempre digo, isso faz bem para a administração. Agora, de maneira nenhuma, eu queria até deixar uma pergunta aqui ao Gabriel. Tu imagina se a sua esposa está no hospital atendendo e chega um louco lá e toca fogo no hospital, que nem foi largado o vídeo. Então, assim, ó, eu acho que a gente não é contra o Bacana, e eu sei que não é das palavras dele. O erro gravíssimo que eu acho do Bacana foi ter repassado para os grupos, e vocês sabem que esses grupos é um veneno. Alguém falou essa semana que os grupos, às vezes, têm mais força que as redes sociais não fez. Então, por isso que o meu voto em defesa, em respeito ao pessoal da saúde, eu vou votar, sim, favorável ao projeto do relator. Serei isso, senhor presidente. Muito obrigado. Para discutir, senhor presidente. Ainda em discussão, para discutir, vereador Valmir, PP. Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, colegas vereadores. Venho aqui dissertar sobre a minha decisão como relator do Conselho de Ética, a qual faço parte, ao vereador Deco, vereador Gabriel, nosso presidente do Conselho de Ética, Jorge Eloy, ao vereador Valtair, porque foi chegado, né, neste relatório pedindo a censura escrita pública ao vereador João Luiz Bacana, João Luiz Moreira, né, da Silva. O fato é simples. Analisando
de forma ética, como o Conselho já diz, ético, e da forma como eu achei correto, no artigo 11, inciso 2 e inciso 6º, foi aí que houve o erro do colega. E não, colega, não é erro pessoal seu. Erro, como o colega Valtair falou, em ter compartilhado um áudio, ao qual, neste áudio, constava, e aí isto que eu vou falar agora se enquadra no artigo 6º, no artigo 11, inciso 6º, né, que é: continha no áudio essas palavras, abre aspas, vai por um ponto, cara, que o cara se estressa, vai dar um rebuliço e o cara mata uma meia dúzia de gente, né? Isso estava no áudio que foi divulgado em um grupo de WhatsApp, referindo-se a agentes de saúde pública. Também deixa eu achar aqui. Vou te dizer uma coisa, abre aspas, dito no áudio, abre aspas. Vou te dizer uma coisa, não sei o que vai ser se San Antônio, eu não sei. Que uma hora é o que vai dar é a turma botando fogo no hospital e no posto de saúde. O que vai dar é isso. Então, são duas ameaças diretas mencionadas em um áudio de um grupo de WhatsApp que, ao meu ver, grupos de WhatsApp são muito mais perigosos que redes sociais. As redes sociais a gente tem quem comande elas, então a gente pode pedir uma censura, ou alguma comprovação de que aquele fato é verdade. Na rede social, no WhatsApp não, todo mundo compartilha e muitas vezes compartilha a esmo situações que vão parar muito além da onde a gente possa imaginar. Então, o meu voto foi baseado nessas duas questões, vereador. Tenho certeza que se fosse da sua boca não sairia isso. Mas, infelizmente, nos áudios que o senhor compartilhou, tinham estas palavras, e aí eu vi como incitação à violência, que é o que consta no inciso 6º do artigo 11. Então, quero deixar aqui a todo o pessoal que nos assiste, a todos os patrulhenses, que meu voto, né, que foi pedido aqui, meu relatório, que foi apreciado pelos colegas, o vereador Deco e o vereador Gabriel foram contra, respeito à decisão deles, né? Tivemos a favor o vereador Jorginho, o vereador Valtair e eu, para que viesse aqui para a tribuna para a votação, baseado neste artigo. Tenho certeza que vou deitar e dormir com a minha cabeça tranquila no travesseiro, porque fiz o meu trabalho correto, como está no Código de Ética desta casa. Como tendo 30 segundos para concluir, vereador. Como tento ser o mais correto possível na minha vida. Vereador Bacana, como lhe disse, não vou ser injusto. Peguei a punição mais branda que tinha, porque sei que ninguém é perfeito. Um dia aí eu posso errar também e ser penalizado por isso. E tenho plena consciência disso. Vou procurar não fazer. Seria isso, senhor presidente. Ainda em discussão? Eu quero discutir, presidente. Para discutir, vereador Vieira Dias, MDB. Meus cumprimentos ao presidente dessa casa, aos servidores, ao vice-presidente, saudações especiais a todos os colegas vereadores aqui. Hoje nós estamos nesse julgamento aqui, gente,
para julgar um colega vereador. É um cara eleito 5 vezes. Tem que ter respeito. Chega a me arrepiar quando eu falo a verdade. Nós estamos falando, não é de qualquer um não aqui, nós estamos falando em João Luiz Moreira, a voz do povo de Santo Antônio. Isso aqui não era para estar acontecendo isso aqui não, gente. O papel, às vezes, a gente fala, como o colega falou ali, às vezes a gente se precipita em algumas palavras, mas não foi para prejudicar a saúde, mas sim para dar uma dignidade ao nosso povo patrulhense. Hoje estou aqui, já quero reafirmar meu compromisso, colega bacana. Eu te conheço desde que eu vim para Santo Antônio. Eu sei o carisma, o que você defende dessa população patrulhense. Já quero antecipar meu voto, que vai ser não. Isso aí poderia ser com qualquer um da gente aqui, gente. Eu já tive esse problema também com o grupo de WhatsApp. As pessoas já fizeram isso comigo também. Aqui mesmo, nessa casa aqui. Mas eu tenho minha consciência limpa, como meu colega tem. Que o meu colega se fez mal para alguém, mas não foi com intenção. Isso eu te garanto. Meu colega vereador, eu te garanto que o povo está contigo. Não é à toa que tu já foi 5 vezes. E se tu for de novo, o povo vai te botar nessa cadeira aí. Porque tu estava até fazendo teu papel. Às vezes acontece a gente errar. Acontece. Mas ele errou, não foi com a intenção de prejudicar a saúde. Errou para defender a população, como ele sempre faz, defender. E as pessoas levaram para o lado da maldade. Já digo isso e reafirmo meu voto, colega, que é não. Será isso aí, presidente. Ainda em discussão? Quero discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador Jorge Eloy, PP. Senhor presidente, demais componentes da mesa, colegas vereadores, vereadoras, pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Eu, como presidente da comissão, peguei andando no final, tá? Alguns pontos não sabia, não estava entendendo o que estava acontecendo, mas enfim. Um dia, aqui nessa casa mesmo, o vereador João Luiz me procurou: Jorginho, estão querendo caçar meu mandato. Eu disse: não te preocupa que isso não vai acontecer, tá? Passou um tempo e me colocaram na comissão, assumi de presidente pelo voto dos colegas vereadores. Me preocupava. Tivemos um evento aí e ele me retornou a falar: Jorginho, eu acho que eles estão querendo me tirar da Câmara de Vereadores, querendo me caçar. Eu disse: vereador, não vão te caçar. Se depender do meu voto, tu não vai ser caçado. Mas eu acho o seguinte, vereador bacana, tenho certeza que tu te arrependeu do acontecido, mas uma advertência nós não podemos deixar de dar. Isso serve para qualquer um de nós aqui, vereador bacana, qualquer um dos vereadores, porque isso é uma advertência, não é uma cassação, não é uma multa, não é nada. Então, o meu voto é sim, vereador bacana. Ainda em discussão, vereador André Randazzo, com a palavra vereador Deco, MDB. Colegas, a voz está meio faltando, mas eu vim aqui só ratificar as palavras do colega Vieira. E ainda me mantenho inconformado com a falta de sensibilidade do Valmir, relator, e que realmente, na realidade, não apurou fato nenhum. Ele apenas leu palavras de terceiros em áudios de WhatsApp. E eu te entendo, Valmir. Eu te entendo perfeitamente a tua posição. Se tu fizesse qualquer coisa diferente do que o governo te mandou fazer, tu não ia estar mais aqui semana que vem. Eu entendo a tua posição. Essa é a minha. Essa é a minha. Eu te digo isso porque é a minha. E aqui no relatório final do... Não é relatório, o nome é... Processo, é o relatório e parecer final, é isso mesmo, é o nome.
Diz assim, colega bacana: conforme se verificou das provas constantes no presente procedimento administrativo, consiste principalmente numa ata notarial, ou seja, a transcrição lá de WhatsApp, de grupos de WhatsApp, por parte do vereador João Luiz, no sentido de divulgar áudios de terceiros com incitação à violência e também atingindo a forma incompatível com o que determina o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Ora, relator, tu tem plena noção que não foi ele que disse nada das pessoas da Secretaria de Saúde? Tu tem plena convicção disso e eu não te interrompi. O Voltair tem mesmo a plena convicção que jamais ele ia dizer nada sobre qualquer coisa para incitar qualquer coisa contra algum tipo de servidor da Secretaria de Saúde ou qualquer tipo de servidor da Prefeitura. E que ele apenas transmitiu o que outros disseram. E no momento de fragilidade por falta de atendimento desses outros. E ele, como cidadão que representa a comunidade, repassou aquilo que estavam dizendo. Agora, se aqueles que tivessem se achado prejudicado, como foi o fato do secretário de saúde, empregado da prefeitura, CC da prefeitura, eles deviam ter colocado uma ação contra aquele cidadão que disse aquilo. E jamais contra esse que representa as pessoas. Jamais contra esse que representa as pessoas. E para ti, Jorginho, eu queria te dizer o seguinte, com bastante sinceridade. Semana passada, tu disse na minha frente, na do Gabriel, na do Valmir e do Pelado, que tu jamais votaria, eu não vou te dar parte, tu jamais votaria contra um vereador. Pois foi só te conversar e tu veio aqui dizer que vota a favor do processo. Foi só te conversar. Isso é triste. Isso é triste. Obrigado, presidente. Ainda em discussão? Ninguém mais para discutir? Então, em votação. Vamos aguardar um minutinho para registrar no painel ali. Só por questão de ordem, presidente, se é possível. Nesse tipo de votação, o senhor vota também? Ah, bom, eu não tinha essa Eu voto também, aham. Obrigado. Vamos de novo aí, Claudinho, por favor. Então, coloco de novo o projeto 03 de 26 em votação.
Para ficar registrado em ata, eu gostaria que o senhor atendesse a questão de ordem e nominasse os votos, porque não temos o placar eletrônico. Vereador Gabriel Dietrich. O voto é contra, presidente. Vereadora Jerusa Silveira. Eu voto a favor, presidente. Vereadora Jacira Santos. A favor, senhor presidente. Vereador João Luiz Bacana. Meu voto é contra. Vereador Jorge Eloy. Meu voto é a favor. Vereador Valmir Santos. A favor, senhor presidente. Vereador Walter Andrade. Eu voto a favor, presidente. Vereador André Randazzo. Contra, todo dia de manhã. Vereador André Silistre. Eu voto a favor da saúde. Vereador André Machado. Conforme já me posicionei, meu voto é contra. Vereador Antônio Vieira Dias. Meu voto é contra e eu voto pela população. Vereador Diego Portal. Meu voto é contra. E meu voto é a favor. Então, não havendo quórum suficiente, segundo o regimento, a votação é arquivada. Isso. Segundo o nosso Código de Ética, o projeto é arquivado. Então, encerrado o processo nesta Casa Legislativa. Projeto de Lei 109/2026 altera o dispositivo da Lei Municipal 4.568, de 16 de setembro de 2004, que cria o Conselho Municipal de Direito da Mulher, CODIM, e dá outras providências. Projeto de Lei número 109 em discussão. Em votação. Ah, tá, obrigado. Projeto de Lei 116. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 117/2026 institui o Dia Municipal de Síndrome de Down no âmbito do município de Santo Antônio da Patrulha e dá outras providências. Projeto de Lei número 117 em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereador Gabriel Dietrich. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha. E um abraço especial ao meu amigo Tiago Vargas, comunicador, que aqui esteve para acompanhar a apreciação desse projeto, por força de um filho com síndrome de Down. E cumprimentando a ele, eu cumprimento a todos aqueles que estejam eventualmente acompanhando a sessão, apesar da suspensão por falta da luz, que muitos estavam engajados, mobilizados em comentários em relação ao andamento da sessão, aguardando na expectativa a apreciação desse importante projeto. Portanto, colegas, eu subo essa tribuna para apresentar um projeto simples na forma, mas profundamente significativo no seu conteúdo. A instituição do Dia Municipal da Síndrome de Down em nosso município, a ser celebrado a 21 de março, data essa já reconhecida mundialmente como Dia Mundial da Síndrome de Down e também no Brasil como Dia Nacional da Síndrome de Down. Estamos falando de pessoas
de famílias, de histórias de superação, de afeto e, sobretudo, de dignidade. Este projeto é um mínimo gesto de reconhecimento e de respeito a essas pessoas e famílias. Um passo importante, certamente, para reafirmarmos que Santo Antônio da Patrulha valoriza a inclusão, respeita as diferenças e defende o direito de todos a uma vida plena, com oportunidades e participação na sociedade. É também uma oportunidade para promover informação, combate ao preconceito e estimular ações concretas nas áreas da saúde, educação e assistência social, tão importantes para o atendimento a essas pessoas. O nosso município certamente já tem avançado em políticas públicas importantes voltadas às pessoas com deficiência. Vide a quantidade de ações que partiram inclusive dessa casa em relação ao transtorno de espectro autista, por exemplo. Este projeto vem para somar, fortalecer essa caminhada e dar ainda mais visibilidade a uma causa que merece a atenção de todos nós. Por isso, peço o apoio dos nobres colegas vereadores para a aprovação desse projeto, porque uma sociedade mais justa se constrói com respeito, com empatia e principalmente com inclusão. E que bonito foi ver, meu querido procurador, aproveito já para te agradecer, doutor Ângelo Jardim, pelo parecer ágil para que nós pudéssemos estar apreciando esse projeto e votando em meio à proximidade do dia 21, neste final de semana. E que quão bonito foi ver já que o movimento começa a ganhar corpo, começa a ganhar forma e começa a chegar naqueles que realmente podem fazer a diferença no presente e no futuro da nossa sociedade, que são as nossas crianças. A minha filha, a tua filha, eu mesmo, na sexta-feira e no sábado, num gesto de carinho, de reconhecimento à causa, vestimos as meias coloridas e diferentes. É emocionante, é bonito ver que todos estão se somando e fazendo a diferença e trazendo a realidade da convivência em família, em sociedade, dos diferentes. Porque é sendo diferentes que somos únicos. Mas muito obrigado, certamente contando com o voto de todos os colegas. Forte abraço a cada um de vocês que no dia a dia enfrentam certamente as dificuldades, mas a beleza de ser único, de ser diferente. Meu muito obrigado, forte abraço no coração de cada um. Muito bem, vereador Gabriel. Ainda em discussão? Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto por acordo. Projeto de Lei 118 de 2026 autoriza a contratação temporária e excepcional, interesse público e dá outras providências. Um cargo farmacêutico, 48 horas. 40 horas, aliás. Projeto de Lei 118 em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 122 de 2026 altera o dispositivo da Lei Municipal 10.062 de 27 de março de 2024, que dispõe sobre o plano de custeio do regime próprio de previdência social do município de Santo Antônio da Patrulha. Projeto de Lei número 122 em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 120 de 2026 altera o dispositivo da Lei 10.863 de 5 de janeiro de 2026 e dá outras providências. Projeto de Lei número 121 em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Moções, indicações e requerimentos. Consulta os colegas vereadores.
Em bloco? Então, em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, presidente. Encerrada a ordem do dia, passo de imediato às explicações pessoais, onde chamamos os vereadores pela ordem de inscrição. 5 minutos para cada vereador. Vereador Diego Portal. Vereador Antônio Vieira Dias. Vereador André Machado. Penso, presidente. Vereador André Silistre. Vereador André Randazzo. Com a palavra, vereador Deco, MDB. Vou ler o que recebi, ajustei e concordei sobre o projeto da Resolução 03 da Comissão de Ética. Hoje eu não venho falar só por mim, no mínimo por 6 aqui eu vou falar. Mas eu falo em defesa de um colega e, mais do que isso, em defesa de um papel de um vereador bacana. O que aconteceu aqui hoje foi grave. Grave. Tentar censurar um vereador por fazer o trabalho dele. E é importante deixar claro para quem está assistindo que censura é isso, viu, Valmir? É tentar calar. Tentar impedir alguém de fiscalizar e de falar e de mostrar os problemas da prefeitura ou da administração ou de qualquer lugar que seja. E foi exatamente o que tentaram fazer contigo, bacana. Punir um vereador porque ele foi atrás daquilo que escutou da população, que ouviu e que recebeu da população. Isso não é erro, isso é obrigação que tu fez, bacana. O contido, o erro está no contido num áudio de um cidadão, mas não foi teu o erro, foi o que o cidadão disse. Vereador que trabalha bacana, vereador incomoda, viu? Quando incomoda, tenta calar. Mas isso aqui não pode ser assim, eu digo com toda clareza. Porque tentaram censurar o próprio colega. Isso é inacreditável. Isso não atinge só o bacana, atinge toda a casa, todo o poder legislativo. E o que também precisa ser dito, existe pressão sim, tem pressão. Existe sim interferência para votar de um jeito ou de outro jeito. Isso, na minha visão, é vergonhoso. Sabe por quê, ô João Luiz? Porque ninguém aqui é ovelha para ser conduzido pelos outros. Todos têm que ter independência. E ficou claro que nem todos têm. Pelo menos uns, e não é só um, é muito mais de um, que tinham se manifestado a teu favor e hoje votaram contra o senhor. Agora, cada um sabe o que fez hoje. E vai saber se foi certo ou se foi errado. É só botar a cabeça no travesseiro de noite e pensar. Mas tem alguns que não vão conseguir fazer isso. Porque hoje eu acho que, na minha visão, alguns deixaram o certo de lado. É só a minha opinião. Eu respeito a de todo mundo. E isso pesa na nossa vida, ô João. A independência é tudo aqui. Quem não tem isso também não representa ninguém. Quem não tem independência do voto não representa ninguém. Pode vir aqui gritar, espernear, dizer o que quiser, mas é o que eu penso. E eu ouvi quieto ali aqueles que se manifestaram e votei quieto da forma que eu entendia. Eu não discordo do voto de ninguém, mas eu tenho o direito de dizer o que eu penso. É isso que a população espera da gente. É, no mínimo, de vir aqui e dizer o que se pensa. Ninguém tem que vir aqui ofender ninguém. Aqui tem que defender aquilo que a gente pensa e discordar, sim, de qualquer outro ato que outro pensa diferente da gente.
mas eu acho que faltou independência para aqueles que votaram, para aqueles 7 que votaram contra a tua pessoa. Eu ia dizer mais coisa e o tom podia sair diferente. Então, para não me entenderem diferente e para mantermos, no mínimo, a boa relação que temos aqui, eu fico com essas palavras. Sorte nossa, bacana, daqueles que te acompanham e conhecem o teu trabalho, que isso tudo foi hoje, depois de 6 votos favoráveis, encerrado. Graças a Deus. Muito obrigado. Vereador Valtair Andrade. Com a palavra, vereador Pelado, PP. Boa noite mais uma vez. Só para responder o Deco está querendo se fazer de vítima. E que de vítima não tem nada, porque eu conheço ele muito bem e ele é craque em fazer esse tipo de coisa mesmo. Queria dizer, Deco, que em nenhum momento... Respeita, rapaz. O que eu falei com respeito? Quer a palavra, eu te dou agora, não fica resmungando. Quer a palavra? Se não quer, deixa eu falar. Senhor presidente... Fala e depois me dá a palavra, então. Faça favor, me respeite que eu estou na tribuna agora. A palavra está com o orador, vereador. Mas tu não pediu? Tá, então com todo o respeito, Deca, assim, ó, eu te garanto que o PP, vocês estão achando que foi um castigo bacana, né? Mas isso pode ter certeza, gente, o que nós fizemos hoje, isso vai servir para todo mundo. E o bacana sabe que ele errou. Ele sabe. E não estou aqui querendo, eu nem queria tocar nesse assunto, porque eu sei que a vítima é o bacana. Só como tu puxou, eu te garanto que a turma do PP não fez nem parecido com o que o teu partido fez com ele, há uns anos atrás. De querer expulsar ele, que coitado teve saído do partido. Aí podia. Ou tu acha que assim, ó, e é normal, eu entendo a bancada do MDB, respeito de você votar a favor do bacana. Agora tu vir para cá querer se fazer de vítima e dizer que vão condenar, que censurar. Ninguém está censurando ninguém, cara. É tranquilo. Quem é que está querendo aqui proibir o bacana de alguma coisa? Sim, favorável ao quê? Favorável ao que ele largou. Só um pouquinho. A conversa está com o orador. Sim. Por favor. Senão vou ter que suspender a sessão. O que eu faço? O Deco não para nunca de falar. Ele quer sair de vítima, estou dizendo? Vereador, por favor, quando o senhor assim, falou, ele lhe respeitou. Tá, o vereador Valtair está com a palavra. Então, gente, não adianta nós querer usar uma máscara, que esconder, gente, tem que ser realista. Eu votei sim, falei bacana. E quantas vezes eu já falei aqui que é um dos vereadores mais trabalhadores, que mais corre é o bacana. Só que assim, ó, não é porque ele tem 5 anos que quando ele erra, ele não pode ser punido. Porque quem tem 5 anos e quem tem 1 ano, que nem a Jerusa, o voto vale o mesmo. O voto é o mesmo. E o comportamento tem que ser igual. É isso que tu tem que aprender, Deco. Tá? Não vou te dar a palavra. Tu já falou? Para que eu vou te dar a palavra? Eu acho que assim, ó, não venha nessa de vítima. Cada um vota, respeita a opinião do MDB. Que eu sou sincero. Quero votar em mim, vota. Eu tenho um time que eu jogo e o time que eu jogo eu defendo. Não sou traíra e admiro o MDB ter votado, porque é do teu time, e certamente por isso que tu votou. Tá? Tu sim que tem a fama de que governa os teus colegas. Inclusive, logo que tu assumiu, tu sabe bem o que é que saiu. Tá? Não adianta ir para cá se fazer de vítima. Enquanto eu estiver aqui, vai ter alguém para combater sim. No meu time eu vou defender. Não sou traíra. Vou defender meu time, sim, senhor. Serei isso, presidente. Muito obrigado. Vereador Valmir Santos. Com a palavra, vereador Valmir Santos, PP. Senhor presidente, volta a essa tribuna. Eu fico feliz que a gente tem rede social, né? E está isso tudo sendo transmitido e vai ficar gravado. Eu procurei fazer o relatório da forma mais justa e correta possível, condizente com o que tem nas leis do Conselho de Ética desta casa. Me senti ofendido, porque falaram que
apenas coloquei um resultado pronto que me foi descrito. Fiz questão de vir nessa tribuna, apontar o artigo e apontar os incisos ao qual foram infringidos. Colega Bacana, coloquei. Das suas palavras, tenho certeza que não sairia aqueles áudios ameaçadores. De uma hora colocar fogo, de uma hora o cara vai lá e mata uma meia dúzia. Tenho certeza que isso o senhor nunca faria. E assim como os colegas falaram, o seu erro foi em compartilhar um áudio. Eu, como relator, e tentando agir da forma mais correta, eu não posso passar por cima de um artigo ao qual ele está incitando a violência, mesmo que não seja o senhor o culpado disso, mas o senhor compartilhou. E a gente, como formadores de opinião, eu acho que em qualquer situação, a gente não pode pregar a desordem, não pode incitar a violência. E não é porque eu estou aqui de suplente de vereador, que estou no lugar do secretário Canário, que assumiu a secretaria, que infelizmente, né, tem colega aqui que acha que eu sou inferior por isso, né, que acha que pode simplesmente falar o que quiser, pisar em cima, né, porque eu acho que a gente, primeiro de tudo, tem que se colocar no lugar dos outros. Se um dia a gente quiser se dar o respeito, tem que se fazer respeitar. Eu venho aqui nessa tribuna deixar minha mágoa e minha tristeza com as palavras que ouvi hoje. Por quê? Porque eu tomei uma atitude correta, condizente com as leis da casa. Eu, com certeza, vou deitar aí todos os outros colegas ao qual eu agradeço terem votado junto comigo. Vamos dormir tranquilos, com certeza. E isto é em nome dos servidores da saúde, é em nome dos servidores do hospital, que se sentiram ameaçados com as palavras do áudio. E não é culpa sua, vereador Bacana, como lhe disse, o seu pecado foi compartilhar o áudio. E isto, ao meu ponto de ver, constituiu, né, uma incitação à violência através de outra pessoa. Eu, particularmente, sei que todos os seres humanos são propícios ao erro. Só que eu também, e podem fazer isso comigo quando eu errar, e isso vai ficar gravado aqui nessa casa. Se eu errar, podem aplicar o castigo que eu merecer, mas em toda a minha vida eu estou tentando sempre procurar o ser o mais correto possível. E espero que todos entendam que eu estou aqui para governar, para estar vereador para Santo Antônio, para toda a população, independente de partido, cor, raça, seja o que for. Nós estamos aqui para representar uma comunidade. Não é com alegria que eu fui relator dessa questão, eu não queria nem que isso tivesse ido a um relatório. Mas, enfim, foi e aconteceu o que está acontecendo e vou deitar e dormir com a minha cabeça bem tranquila, com certeza. Uma abençoada semana toda seria isso, senhor presidente. Vereador Jorge Eloy, com a palavra vereador Jorginho, PP. Senhor presidente, dispensando as formalidades, queria aqui falar, porque foi tocado no meu nome aqui, o vereador a qual eu admiro e respeito, que é o vereador André Randazzo, vereador Bacana. Como falei antes, tá? Me inteirei daquele relatório na última hora ali e falei
que eu jamais ia prejudicar um colega vereador aqui da forma que eu achei que ia ser. Com cassação, com alguma coisa. Como te falei sexta-feira à noite do meu voto, tá? Conversamos contigo e eu falei do meu voto que ia ser a favor do relatório. E eu, Deco, se eu fosse tão mandado como tu fala... Me dá uma parte. Tá? Depois eu te dou. Eu quero te defender. Tá? Quando tu diz que eu sou tão mandado assim, quando o teu partido era governo, veio um projeto aqui para essa casa, tá? Eu era presidente, tu era secretário, se eu não me engano, e a minha bancada queria que eu votasse contra o projeto e eu não votei. Eu votei e desempatei a favor do teu prefeito. Tá? Então eu não sou tão mandado assim como tu diz, porque eu achava que era favorável à população aquela vez. Inclusive, o vereador Bacana votou contra aquele projeto e eu votei a favor e desempatei. Então eu não sou tão contrário assim, tão mandado pelo meu partido. Te dou a parte, vereador. Eu disse exatamente aquilo que eu ouvi de ti, mas eu não tinha ouvido a tua justificativa. A última vez que eu ouvi tu falar no assunto foi o que tu falou em frente às cinco pessoas lá na comissão. Então eu quero aqui publicamente retirar o que eu disse sobre a tua pessoa. Muito obrigado. Tá, obrigado. E te desejar sucesso. Bacana, tu sabe que tu é um vereador do povo, como todos são aqui do povo, tá? E que tu tenha sucesso cada vez mais. Serei o seu presidente. Muito obrigado. Vereador João Luiz. Com a palavra, vereador Bacana, MDB. Cumprimento o senhor presidente, os demais presentes da mesa, as colegas vereadoras, colegas vereadores, pessoas que nos assistem, funcionários dessa casa, as funcionárias, meu amigo Botinha, as pessoas da rede social. E venho aqui nessa tribuna com a alma leve, com o coração aberto e sempre muito grande para ajudar a população de Santo Antônio da Patrulha. Primeiramente, quero dizer que não vou levar mágoa nenhuma desses 5 meses e pouco de sofrimento. Graças a Deus, não tenho nenhum inimigo da minha vida pessoal e não quero ter. Mas que eu tivesse, não desejo para ninguém o que eu passei. Noite, às vezes sem dormir, dias cansativo de trabalhar uma pequena empresa de pedra que eu tenho e para a população, de incerteza, porque era muita gente fazendo disque, vão te caçar, e tinha um silêncio também do pessoal da comissão de ética, que eu nunca apertei, sempre deixei trabalhar livre. Quero agradecer do fundo do meu coração aos colegas de bancada do MDB, vereador Vieira, vereador Gabriel, vereador Deco, ao vereador Diego, e peço para a bancada do PP que o voto dele vocês não, como é que eu vou dizer assim, entenda como a traição à coligação. Ele me garantiu esse voto no dia seguinte que eu estava sem chão, lá na Rua da Bebê. Porque eu torci muito para o processo que ele teve e disse, vereador Diego, que precisasse de uma testemunha, eu ia lá, para defender ele, porque eu sei o que o Diego passou também. E não foi preciso e foi arquivado. A ti, vereador André Machado, tivemos diferenças partidárias, mas um dia após o outro. Hoje tu é um cara que eu admiro e tu tem as tuas qualidades muito grandes. Tive desavença aqui nesses meus quase 18 anos com vários colegas vereadores. Tive contigo, mas sempre no respeito, e a partir de hoje te admiro cada vez mais. Parabéns pela tua posição também. Aos colegas vereadores do PP, meu muito obrigado também. Eu respeito os votos de vocês. Ao doutor Anjo Jardim, que foi o advogado, e é o nosso assessor jurídico aqui. Obrigado também, doutor Anjo, que sempre teve uma boa, Costal. Eu sei que
jamais quis me prejudicar. Agradecer também muito aos meus dois advogados, o Dr. Anjo Jardim, o Dr. Tiziano Jobim e ao Dr. Renato Pires. O Tiziano, Deus do primeiro dia, me ligou para mim, Renato Pires, ao Dr. Ferulinho, ao Dr. Ricardo Pires, enfim, a população que agora não para de mandar mensagem para mim, né, e dizendo, né, que Deus foi justo. E aqui no coração não levo nada. Poderia estar aqui atacando duas pessoas que foram fundamental para me botar no Conselho de Ética, mas não vou nomear e dizer que eu não... Ficou para trás. Isso não faz mais parte do meu coração. Meu coração só cabe coisas boas. Meu coração só cabe ajudar a população. Obrigado, Jacirinha, que nós fizemos uma conversa hoje. A Jacirinha sempre defendendo a população. A Jerusa. E dizer que tentaram botar eu contra o pessoal da área da saúde, Santo Antônio da Patrulha. Jamais. Eu tenho, sim, um orgulho muito grande, né, de sempre fui muito bem atendido lá no posto de saúde quando eu precisei, pela Thelma, enfim, poderia falar várias pessoas. E dizer que jamais, né, palavras que foram ditas nesses 5 meses aí, que o bacana está contra o pessoal da área da saúde, o bacana, né, é isso, o bacana é aquilo, tentando me botar contra o pessoal da saúde, tanto o pessoal do posto de saúde, tanto o pessoal do hospital. Mas isso não é verdade, tenho uma admiração demais a todos. E para encerrar, também agradecer ao meu partido, do MDB, a todos os partidos que vieram conversar comigo, em especial a população de Santo Antônio da Patrulha, a minha família e, por fim, a Deus, que isso passou, é passado. Muito obrigado. Forte abraço, uma boa noite e uma abençoada semana a todos. Vereadora Jacira Santos, com a palavra a vereadora Jacira PP. Excelentíssimo senhor presidente, nossa vice-presidente, vereadora Jerusa, nosso procurador, doutor Ângelo Jardim, meus colegas, meu colega bacana, com todo respeito, como conversamos em sua sala, olho no olho. Antes, coloquei o meu voto ao senhor, mas o senhor sabe que sempre estarei à sua disposição, estaremos, toda a família Saúde, até porque é com diálogo que se faz e a gente sempre teve esse diálogo. Mas tenho também que dizer que diante do despacho relativo ao Código de Ética, não compactuo com qualquer postura que incite a violência contra os servidores da área da saúde em nosso município. Isso aí, sei que não parte do senhor. É fundamental compreender que as críticas, as cobranças, são parte legítimas da democracia, desde que exercidas de forma respeitosa. Na gestão da saúde municipal, sempre priorizamos o diálogo, atendendo a todos com justiça e transparência, para que o sistema funcione. É imperativo que sejam respeitados os protocolos estabelecidos tanto pela Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde, quanto ao atendimento no nosso município. No que tange a atuação do secretário, Dr. Toninho Celistre, sua vasta experiência na saúde pública é notória. Embora sua formação na área de direito
Sua competência técnica foi consolidada através da gestão do hospital há muitos anos, de sua atuação no Grupo Hospitalar Conceição, o fato de ser secretário com o maior tempo de permanência no cargo na história atesta sua capacidade de gestão e entrega de resultados. Portanto, sigo convicta de que o caminho para uma saúde pública eficaz passa pelo respeito mútuo e pela valorização de quadros técnicos preparados. Meu compromisso continua sendo com o bem-estar da nossa população e o apoio àqueles que trabalham incansavelmente na linha de frente do nosso município. A nossa missão é salvar vidas, sempre. Tenho certeza que damos diariamente o nosso sangue, assim como também a equipe do hospital, porque muitas vidas foram salvas. E vocês podem ter certeza, se algum médico resolvesse a sair, nós ficaríamos sem atendimento. Então, digo essas palavras com todo o meu respeito à sua pessoa, um vereador de 5 mandatos, que tem o respeito do povo, sim. Também, nos segundinhos que me falta, gostaria de cumprimentar ao vereador Gabriel pelo projeto tão importante da criação no dia 21 e o movimento da Síndrome de Down. A cada um dos familiares, amigos, nós todos, enfim, essa Câmara que aprovou com unanimidade o seu projeto com muito orgulho. Parabéns, porque esse é apenas o primeiro passo de muito que será feito, vereador Gabriel. 30 segundos, Claudinho, para concluir, vereador. Pode ser? Pode ser, muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Fica aqui que eu estou falando com o meu coração, mas estou falando também com respeito a cada um, a cada voto e a cada um de vocês todos. Muito obrigada. Vereadora Jerusa Silveira. Vereador Gabriel Dietrich. Com a palavra, vereador Gabriel, MDB. Mais uma vez, boa tarde, presidente. Dispensando formalidades, agora no espaço de explicações, se me permite. Queria, primeiramente, vereadora Jacira, na esteira das palavras que encerrou a sua fala em relação à aprovação por unanimidade do projeto que institui o Dia Municipal da Síndrome de Down em solo patrulhense. Eu quero agradecer a todos os colegas vereadores pela sensibilidade, pela aprovação de mais um projeto dessa casa, dependente da autoria, nasce aqui nessa casa, mas fundamentalmente que vai ao encontro de famílias que anseiam por essa visibilidade, por essa mobilização, por essa conscientização, que, como eu dizia quando eu defendi o projeto, pode parecer muito simples, mas faz uma grande diferença na vida dessas famílias. Muito obrigado, parabéns a vocês. E, presidente, agora, por derradeiro, eu vou me manifestar em relação à apreciação do projeto de resolução 03, respeitando a votação de cada um de vocês, mas quero saudar, principalmente aos 6 vereadores que votaram contrário ao relatório, que impediu, ou melhor dizendo, que fez com que o projeto tenha sido arquivado. Já falei muito acerca disso aqui nessa tribuna, respeitando a opinião diferente, divergente, mas é importante que tenhamos posição, tenhamos opinião e usemos esse espaço que nos é dado para justamente falar ao público aquilo que pensamos acerca dos fatos que acontecem. E é justamente por garantir que tenhamos o direito à vez e voz e a essa tribuna que eu preciso defender de forma irrestrita a opinião, a decisão, a atuação de cada um dos parlamentares aqui investidos. Obviamente, não são imunes a falhas, a erros,
Muitas vezes falamos, nos excedemos aqui nessa tribuna, inclusive. E fora dela também podemos errar. O vereador João Luiz Moreira, inclusive, já reconheceu que não deveria ter compartilhado porque, no primeiro momento, sequer ouviu o áudio na sua integralidade. Isso entrando no mérito do fato. Mas também entendo que não podemos nós, vereadores, respondermos por atos de terceiros. Imaginemos sermos reprimidos, investigados e punidos por algo que não cometemos, mas talvez por transmitir uma informação de um terceiro. Entrando no mérito do fato, também entendo que, ainda que tenha sido uma mera advertência, trata-se de um precedente extremamente perigoso à democracia e à atuação soberana e independente de cada um de nós com assento aqui nessa casa. Não podemos permitir que qualquer ato contrário à investidura, qualquer ato inerente à função do vereador possa, eventualmente, ser ou ter traços de perseguição, de intimidação ou de censura. Porque, mesmo que eventualmente não tenha sido essa razão do presente processo ético até então, aqui, durante 6 meses transcorrido, mas certamente isso fez com que o vereador João Luiz Moreira Bacana deixasse de atuar da sua forma como de costume, deixasse de se expressar eventualmente por receios de retaliações. E isso poderia ter sido com qualquer um. O vereador João Luiz Moreira, que conversou comigo pessoalmente, já disse aqui nessa tribuna também, teve noites de sono sem dormir. Teve também, e disse ele, que estava se sentindo até mesmo torturado com essa situação. Eu imagino a aflição durante 6 meses. Se sente certamente, e assim deve ser, aliviado, tranquilo. Portanto, nesse sentido também, te digo, vereador, tu cresceste, tu amadureceste, tu teve a oportunidade do perdão, ainda que não pela unanimidade dessa casa, mas tu teve a oportunidade do perdão. E isso para mim é muito caro, é muito importante. Ainda que eu sinta que tu não tenha sido culpado pelo episódio, mesmo que eventualmente assim eu reconhecesse, eu lhe daria a chance do perdão. E por menor que fosse a reprimenda, eu não acredito que seja necessária para impor uma espécie de cartão amarelo, para que no primeiro episódio tu pudesse ser mais severamente agredido ou punido. E eu não falo isso em defesa do vereador João Luiz Moreira para atacar quem quer que seja. Todos fizeram o seu papel. Mas em se tratando de poder legislativo, de vereança, de autonomia, de independência, eu não posso concordar com isso. Mais 30 segundos, presidente, por favor, para eu concluir. Concedido, vereador, mais 30 segundos. Um outro fato que foi dito aqui pelo vereador Bacana, foi tema de preocupação dele, também foi da minha preocupação. E eu expus isso quando defendi aqui o meu posicionamento na discussão do projeto. Foi a tentativa de colocar os servidores municipais da saúde contra o vereador, ou contra os vereadores que eventualmente estivessem defendendo, não digo defendendo a conduta dele, mas não fossem favoráveis a uma punição a ele, como pedia a denúncia, que seria a mais pesada, a cassação. Dito isso, segue o trabalho de todos, com independência, autonomia e respeito. Comunicação de líder, 5 minutos para cada líder. Com a palavra, líder do MDB, vereador Gabriel Dietrich. Bom, agora na condição de líder da bancada do MDB, por concessão do vereador João Luiz Moreira Bacana, eu quero primeiramente, na condição de presidente municipal do partido também, e líder de bancada, dizer o quanto estamos felizes por ti, pela oportunidade que tu tens de seguir o teu trabalho, sem amarras, de forma livre e independente, e sempre em busca da verdade, defendendo a tua população, defendendo a tua gente, porque certamente quando tu faz cobranças, quando tu faz críticas, é porque tu espera um bom atendimento, uma qualificação do atendimento no serviço público, independente da área que seja.
Então, eu cumprimento a ti e também, como líder da bancada, eu quero cumprimentar e agradecer aos vereadores das bancadas do União Brasil e do PDT, ainda que não seja um voto por conta de uma questão partidária, isso eu tenho certeza, foi um voto de forma independente, autônomo, livre, conforme o sentimento e a consciência de vocês. Mas é importante destacar e agradecer, enquanto instituição partidária também, esse voto que deram hoje, contrário a essa reprimenda em relação ao vereador João Luiz Moreira, que poderia ser em relação a qualquer um de nós. Dito isso, bom trabalho a todos nós, e quero dizer que também, por falar em movimento democrático, por falar em democracia, presidente, amanhã é um dia especial. Amanhã é um dia em que Ulisses Guimarães será lembrado. Amanhã é um dia em que o MDB nacional celebrará 60 anos de existência. Partido esse que, com as suas falhas, certamente, como todos têm, mas também com seus grandes acertos em favor da nação, em favor do país, em favor do Estado e em favor de Santo Antônio da Patrulha. Porque se faz partido pensando no bem comum, se faz partido pensando nas pessoas. E mesmo, como eu disse, erros, acertos, se tem algo que o MDB, na sua essência, na sua identidade, faz, e por isso eu me sinto muito tranquilo em relação a fazer parte do MDB, é a independência, a isonomia, a possibilidade de flertar, no melhor sentido da palavra, com a esquerda e, ao mesmo tempo, flertar também com a direita, porque temos, sim, questões positivas a favor da sociedade na esquerda. Por exemplo, quando se fala em turno integral nas escolas, se diz ser de esquerda. Se desejar turno integral nas escolas é ser de esquerda, então eu sou de esquerda. Se diz que é da direita, que pertence à direita, ser defensor da família, das liberdades, da pátria. Se ser de direita é ser defensor desses valores, eu sou de direita também. Mas nada impede que sejamos de centro, que sejamos moderados, que sejamos equilibrados, que possamos promover o diálogo tão necessário e importante nos tempos atuais, num país dividido, num país polarizado. E isso acontece no cenário nacional, no cenário estadual, com menos intensidade no cenário municipal, é verdade, mas isso acontece na nossa sociedade, essa divisão. E precisamos construir pontes, precisamos aproximar as pessoas, precisamos convergir por aquilo que nos identificamos e não dividir pelas diferenças que temos. Dito isto, dizer que o MDB faz esse papel, o papel do diálogo, o papel da convergência, o papel do equilíbrio. E que muita gente do MDB eventualmente pende para a esquerda, muita gente do MDB eventualmente pende para a direita. E por isso é um partido que certamente respeita a liberdade, respeita a vontade de seus militantes, das suas pessoas. E faço essa fala não para agredir, para cumprimentar e celebrar a militância do MDB do Brasil, do Rio Grande do Sul e de Santo Antônio da Patrulha. Parabéns à família MDB pelos 60 anos de existência. E para concluir, no pouco espaço de tempo que me resta, agradecer ao deputado federal Alceu Moreira, mais uma vez, pela destinação de uma emenda de R$650 mil, 600 mil para a pavimentação da rua Pedro Nunes, do Bom Princípio, devendo vir mais 400 mil potencialmente para a mesma rua para a conclusão da obra, e mais 50 mil reais como deputado apaiano que é e que faz, destinando 50 mil reais para a PAI de Santo Antônio da Patrulha. Ele que hoje esteve aqui, foi muito bem recebido nessa casa. Obrigado, presidente, por franquear o seu gabinete para recebê-lo, e também depois fomos em loco na rua celebrar com aquela comunidade que está tão ansiosa na expectativa dessa obra que vai qualificar a vida daquelas pessoas no bairro Bom Princípio. Obrigado, saúde a todos, uma boa semana, um forte abraço no coração de cada um. Mais algum líder? Não? Então, o espaço comunicado presidente, convite, primeira festa Associação da Água, comemorativa aos 10 anos, dia 29 de março, Salão Paroquial do Monte Negro. Almoço somente com ingresso antecipado. Às 13 horas, leilão, e às 15 horas, reunião dançante. Também mais um comunicado, em virtude do feriado dia de Tiradentes, 21 de abril, com acordo de todos os vereadores, a reunião ordinária será realizada na data de 16 de abril, quinta-feira,
com reunião das comissões às 9 horas e reunião ordinária às 10 horas. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus dou por encerrada a reunião no plenário Eusébio Bart. Uma boa noite, uma boa semana a todos.